Olá, queridos, olá a todos. Prazer estarmos juntos novamente. E como de costume, estamos aqui mais uma vez para meditarmos nessa gloriosa palavra, que é a palavra do nosso Criador, não é verdade? Bom, eu quero te fazer hoje uma outra pergunta. Preste atenção. E se Jesus estiver certo? Eu vou repetir. E se Jesus estiver certo? Durante muito tempo fomos ensinados de um modo completamente abstrato ao que diz respeito a Jesus Cristo e os seus ensinamentos, não é verdade? Sempre ouvimos falar que ele morreu na cruz, que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou e foi para o céu. Não foi assim que nós ouvimos? Pois bem, tudo isso está correto, mas, no entanto, não é o conteúdo apresentado que eu estou tentando retratar aqui agora, mas os pontos de vista mesclados com conteúdos doutrinários de cada narrativa, carregados de pensamentos erráticos, dogmáticos, doutrinários e heréticos. O Jesus que as religiões sempre apresentaram é aquela figura terna, positiva, amorosa, capaz de aceitar tudo e todos. Todo tipo de erro ele é capaz de aceitar plenamente com o coração aberto. Assim como as pessoas e as religiões apresentam sempre com aquele olhar terno, amoroso, bondoso e com um coração que quer dizer isso. Presta atenção. Você errou? Problema não. Não tem importância, foi só uma mentirinha de nada que você pregou. Não, eu entendo. Você estava precisando de dinheiro. Aí seu pai não te deu. Aí surgiu uma oportunidade, o que você fez? Você foi lá e tirou da carteira dele. Mas foi só dessa vez. Tá tranquilo, fica tranquilo. É essa a visão que as pessoas têm de Jesus. Mas será que Jesus pensaria dessa forma? Será que o nosso Jesus agiria dessa forma? Será esse o caráter do nosso Salvador? Será que no meio da igreja existem os privilegiados que, por mais que pequem, isso nunca lhes será cobrado por causa do grandioso amor de Deus? De forma nenhuma, queridos. Deus não faz distinção entre os seus servos. Nós não podemos e nem devemos achar que somos os queridinhos do Pai. E já estão há tanto tempo na igreja, já fazem tantos anos que estão ali achando que servem a Deus, que se cometerem um erro, alguma coisinha, algum deslize, isso não faz a menor diferença, porque já tem muita intimidade com o Pai. É o que começamos a pensar com o passar do tempo. Mas a palavra do Senhor diz pra gente, desse jeito, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, preste bem atenção, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Queridos, nós já vimos crentes antigos apontarem os erros dos outros, dizendo, fulano está em pecado, ciclano fez isso, ciclano fez aquilo, Bertano fez isso, Bertano fez aquilo. E quando são indagados por alguém com relação aos seus próprios erros, eles ficam irritadíssimos e afirmam com todas as letras que não pecam mais diante do Senhor. Mas a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus diz exatamente ao contrário. A palavra diz que não há um justo sequer, não há ninguém que não tenha cometido erros diante do Senhor. Mas eles vão insistir, dizendo que tem uma vida de santidade, que tem uma vida santa, uma conduta ilibada. Mas a palavra diz assim lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, queridos, sem exceção, pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Veja também o verso 10 da carta de Paulo aos Romanos, como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há ninguém justo, não há ninguém que tenha méritos elevados diante do Pai. Tudo que nós fazemos para Ele, queridos, não é mais que a nossa obrigação.
Nós apresentamos os nossos atos diante dele, e por mais benéficos que eles sejam, eles são tidos como trapos de imundícia. Sabia disso? Yahushua HaMashiach, durante o seu ministério, sempre apresentou o Pai para nós como um Deus, com um amor incomparável. É dessa forma que o nosso Messias, que Jesus apresentou para nós um Deus com amor incomparável. A própria palavra assim nos apresenta esse Deus maravilhoso e amoroso. João capítulo 3, versículo 16, descreve muito bem a bondade e o caráter do nosso Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele apresentou também o Pai como sendo justiça. Ele apresentou o Pai amoroso, mas também apresentou um Pai justo. Mateus capítulo 6, versículo 33 nos diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas, primeiro o reino e a sua justiça, e depois as outras coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é, se for a vontade do nosso Pai. Mas se o Pai tem esses atributos, será que o Filho também tem? Vejamos. João, capítulo 10, versículo 30, ele nos mostra que Jesus tem o mesmo caráter do Pai e os mesmos atributos do Pai. Preste atenção. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. É isso que o nosso Messias diz. Logo, nós podemos entender que, se Deus é amor, Jesus também o é. E se o Pai é justiça, o Filho também é. Note que Jesus, ele assume a forma humana e vem para esse mundo com uma dura e árdua missão. Ele vem para espalhar o seu amor, mas também para trazer a justiça que vem direto do trono do Pai. Veja que Jesus, ele não vem somente para ser um rabino, para ser um pregador, um evangelista, um pastor, mas ele vem cumprir uma missão. Ele vem cumprir uma missão que só ele poderia, só ele era capaz de cumprir. E essa missão que ele veio cumprir, ela é cheia de atributos que nós não prestamos atenção. Mas hoje nós vamos aprender alguns atributos da vida de Cristo quando ele sai da glória para vir até a terra assumindo a forma humana. Jesus, ele veio primeiro aniquilar o que tinha o império da morte, aquele que era detentor do império da morte, ou seja, o diabo. Ele veio anunciar o evangelho do reino de Deus aos homens, queridos. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, ele veio dar as palavras que Deus lhe deu pessoalmente para que ele entregasse aos seus discípulos. Ele veio dar testemunho da verdade. Veio desfazer as obras do diabo. Veio fazer a vontade daquele que o enviou. Veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Veio para pregoar liberdade aos cativos. Veio para cumprir a lei. E por fim, ele veio nos revelar seu Pai. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Apesar de toda essa árdua missão, boa parte da humanidade virou as costas para o nosso Salvador, preferindo as coisas concernentes a este mundo e os prazeres que essa vida lhes oferece. Mas o que nós sempre aprendemos, que para toda ação há uma reação. Pode ter certeza disso. Tudo que nós fazemos vai ter sempre uma consequência, seja ela maléfica ou benéfica. Vejamos o que diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Nós vimos a vergonha que determinadas pessoas fizeram no carnaval com a figura de Jesus, onde Satanás ridicularizou o nosso Criador diante de todos. Não o nosso Criador propriamente dito, mas
aquela expressão ali que simbolizava o próprio Jesus, mostrando que Jesus estava sendo derrotado por Satanás ali naquele momento, e o que é pior, o povo aplaudindo, achando aquilo maravilhoso. Consequência, temos hoje esta epidemia que nos assola. Amados, a expectativa bíblica para o fim dos tempos é que a apostasia tomará conta do mundo, contaminando principalmente a igreja. Em sua segunda vinda, Yahushua HaMashiach irá trazer não mais uma palavra de alento e arrependimento, mas justiça em sua justa medida para aqueles que desprezaram e amaram mais as suas vidas e os prazeres deste mundo, independente de fazermos ou não parte de denominações ou termos uma carteirinha de membro ou professarmos uma religião. Amados, nenhum desses quesitos vai de maneira nenhuma servir de justificativa diante do nosso Rei quando ele voltar. Pois a palavra nos diz que nós somos justificados não pela aparência exterior, nós não somos justificados por uma credencial de alguma denominação. Nós somos justificados pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. No entanto, a fé em Cristo não tem sido incentivada nos nossos dias na maioria das denominações. É óbvio que existem pessoas seríssimas. Eu tenho visto e admirado pessoas compromissadas com amor às almas, não com amor ao dinheiro. E muitos ali não permitem nem ser usada a sua posição, não se permitem ser diferenciado das outras ovelhas. E dizem, nós somos ovelhas como as que estão assentadas no banco. Apenas estamos na frente trazendo a palavra direto de Deus para alimentar o povo. Dando glória a Deus. A fé é viva e transcendental. Ela tem sido substituída por uma fé aparente. Ou seja, se eu não ostentar, se eu não tiver algo para mostrar, se eu não me destacar na igreja ou na sociedade onde eu vivo, algo está errado. É assim que a maioria das lideranças apontam. É assim que as pessoas observam. Se eu me destaco, ou se eu começo a ostentar bens materiais, é sinal de que eu estou sendo abençoado. Se eu não ostentar bens materiais e não me destacar em alguma área, alguma coisa está errada. Na visão da maioria das denominações, e principalmente nas denominações neopentecostais, quando isso não acontece, algo não está certo. Com certeza, há pecado em suas vidas. Por isso, você não está sendo abençoado. Há alguma coisa errada na sua vida. Faça uma revisão da sua vida. Peça perdão dos seus pecados, para que você possa receber de Deus. Esse é o julgamento que eles fazem daquele que não preenche seus requisitos. Mas eu te pergunto, é isso que é ter fé? É isso? Você simplesmente ostentar, você simplesmente mostrar para o mundo que você é o maior, que você recebe mais, que você tem mais fé? É isso que é ter fé? Dá uma lida lá em Hebreus, você vai ver que ter fé não é quando nós olhamos ou palpamos alguma coisa. A fé é o contrário. A fé, queridos, é quando tudo diante dos nossos olhos parece que não tem mais jeito. Quando parece que nada mais vai dar certo diante de nós. É o fim. Que verdadeiramente nós chegamos no final, que nós chegamos no fundo do poço, no fim do túnel, e não tem mais solução. Aí é que nós temos que acreditar que a forte e poderosa mão do nosso Salvador vai estar sempre pronta para nos acolher, sempre pronta para nos socorrer. Uma coisa, nós temos plena certeza: o nosso Salvador, ele virá para buscar os seus santos, para buscar os seus eleitos de todas as épocas. Mas, com o passar do tempo, nós temos visto que mais e mais pessoas têm se afastado do verdadeiro e único Deus, se apegando a bens materiais e se esquecendo daquilo que está por vir, daquilo que está reservado lá na eternidade para nós.
Veja o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma indagação interessante, não é? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma pergunta interessante que o próprio Jesus fez diante de uma multidão, diante dos seus discípulos. Queridos, quando o nosso Salvador vier nas nuvens dos céus, ele não mais virá com aquela aparência de servo que tudo suporta, ou com uma palavra de redenção. Pelo contrário, veja como ele vai aparecer nas nuvens dos céus. Ele não mais virá como as religiões estão apresentando, que lá na frente vai ter uma oportunidade, você vai se chegar para ele, você vai poder se arrepender, você vai poder se converter. Veja, preste atenção que a palavra nos diz a respeito de quando ele aparecer nas nuvens dos céus. É esse Jesus que as religiões não querem apresentar, esse Jesus que os maus líderes, que os lobos não querem que você conheça. Ele não vai vir mais com aquela aparência que ele tinha antes. Humilde carpinteiro, o Cordeiro de Deus. Não, queridos, não. Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículo 30, que retrata claramente como ele vai aparecer nas nuvens. Não será mais com aquela aparência humilde, com aquela aparência de homem resignado, aquele homem que abraçava, que acolhia, que curava. Não, queridos, preste bem atenção o que diz Mateus capítulo 24, versículo 30, a respeito da vinda do nosso Salvador. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e ver o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Repare, queridos, repare no texto que todas as tribos da terra se lamentarão. Veja bem, se lamentarão. O texto não está dizendo que se arrependerão, está dizendo que se lamentarão. Sabe por quê, queridos? Sabe por que as pessoas se lamentarão? Porque não acreditaram na palavra do Salvador. Durante séculos zombaram e escarneceram de suas revelações, e agora eles não mais estão ouvindo falar dele, mas estão vendo ele vir nas nuvens dos céus. Não há mais um pregador falando que ele vai voltar, mas naquele momento aquelas pessoas estão olhando para o céu, estão vendo Jesus voltar e se lembrando de tudo que ouviram antes. E ali eles vão se lamentar por não terem acreditado naquela palavra que lhes foi pregada. Lá em João capítulo 20, versículo 29, a palavra também nos diz: disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Muito felizes são aqueles que ouvem as boas novas do Evangelho e creem no seu coração. Não vendo, mas crendo. Isso é fé. Se nós estivéssemos olhando agora para o céu e víssemos o trono de Cristo nos céus, lógico que ficaríamos felizes, é óbvio, por ter essa visão. Mas nós não estaríamos agindo por fé, e sim por vista. Para os religiosos de todas as religiões, sem exceção, essa é, sem sombra de dúvida, uma história linda, maravilhosa. Mas a pergunta é: será que é verdade? Ou é apenas filosofia para nos manter acreditando, cada um em sua linha doutrinária? Será que é verdade tudo que se conta a respeito de Jesus, esse homem maravilhoso que não tinha pecados, que nasceu de uma virgem, que levou uma vida com uma conduta ilibada, foi martirizado, foi crucificado, morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus na frente de todo mundo e ainda disse que ia voltar? Será que isso é verdade? Será que eu devo acreditar nisso? É meio difícil de acreditar nisso. É difícil, humanamente falando. Mas espera aí. Mas eu consigo acreditar em Sócrates, Platão, Charles Darwin. Consigo acreditar
em N autores que me apresentam N teorias, e eu acho que são todas verdadeiras, todas aceitáveis. Mas quando me apresentam ao nosso Criador, aquele que morreu na cruz por minha causa e por tua causa, é difícil de acreditar, parece muita fantasia. Ninguém pode ser tão perfeito como esse Jesus aí que nos apresentam. Amados, não se permita enganar quando alguém se te disser assim: fique tranquilo, Deus é amor, Ele nunca vai te deixar só. Verdadeiramente Ele não vai te deixar só. Mas preste atenção. Preste atenção. Amados, não se permita enganar quando alguém te disser: fique tranquilo, Deus é amor. Deus, Ele ama o pecador e odeia o pecado. Eu digo para você assim: Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Sabe por quê, queridos? O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E o pecador é todo aquele que continua cometendo o mesmo pecado. Está compreendendo? Esse é o pecador. Mas Deus ama aquele que se arrepende verdadeiramente do pecado que cometeu e não mais o comete. Em sua primeira vinda a este mundo, o nosso Salvador veio nos fazer conscientes da nossa condição de pecadores e nos dar o remédio definitivo para nos curar dessa doença terminal. Você sabia disso? Cristo começa o seu ministério conclamando a todos o arrependimento. Ele chama todos ao arrependimento. Veja o que diz Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus começa ali o seu ministério e começa a dizer: desde então começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Queridos, foi como eu falei para você anteriormente, a condição para termos um encontro verdadeiro com Cristo é arrependimento. É nos arrependermos daquilo que nós estamos fazendo de errado e nunca mais fazê-lo. Foi o que aconteceu com a mulher adúltera. Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Aquela mulher pecou outra vez? Sim. Mas Jesus estava dizendo para que ela não pecasse mais daquela forma. E mesmo que ela viesse pecar de outra forma, ela deveria se lembrar dele naquele momento e pedir perdão pelos seus pecados. Todo o ministério de Cristo, queridos, foi focado na remissão e salvação dos perdidos. Mas não se engane, na sua segunda vinda, ele não mais virá como bom pastor para salvar as almas e curar os enfermos. Ele vem como rei, como juiz. Ele não vai curar mais enfermos e salvar almas. Veja Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Amados, Cristo vem para executar e consumar a ira de Deus na terra. Ira, queridos, ira, aquele mesmo Cristo que veio lá atrás, como cordeiro, que morreu como cordeiro mudo, que foi ali chicoteado, que foi ali violentado, que foi trucidado, foi caluniado, foi crucificado, morto por causa dos nossos pecados, moído por nossa causa, não mais agirá dessa forma. Ele virá para cumprir a ira de Deus. E as pessoas, como está escrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, fugirão da sua presença. Veja o que diz. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Queridos, essa ira e esse Cordeiro estão na mesma pessoa, aquela mesma pessoa lá atrás, que curava, salvava, libertava. Hoje ele está desempenhando a função de rei e juiz. Nesse momento ele estará executando a ira de Deus. Nesse momento ele virá executar a ira de Deus sobre todos aqueles que o renegaram, sobre todos aqueles que viraram as costas para ele. Amados, acredite, quando Jesus vier pela segunda vez, ele virá com ira para aplicar o castigo que caberá a todos aqueles que o rejeitaram. Amados, Yahushua, na sua primeira vinda, trouxe amor e redenção para todos, que assim queriam
se tornar filhos do Altíssimo novamente através do seu próprio sangue. Isso ainda hoje é possível para todos que estão dispostos a negar a sua própria existência por amor da promessa que ele nos fez. Você sabia disso? Ainda há uma oportunidade para você hoje. Basta que você se arrependa daquilo que você estiver fazendo. Peça que o Espírito Santo entre em você e mostre para você onde é que você está errando, o que é que está fazendo separação entre você e o seu Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso para você, queridos? Porque quando ele aparecer nas nuvens pela segunda vez, ele virá para julgar as nações com extremo rigor. Ele vai despejar por completo o cálice da ira do furor de Yahweh Sabaote sobre toda a terra. Não se engane, tudo que for feito sobre essa terra, todas as tuas atitudes, mesmo aquelas que forem em secreto, onde ninguém viu, aquilo que você fez escondido, nesse momento, tudo que você está fazendo agora e naquele momento, nesse momento exato, está sendo anotado em livros para serem apresentados no grande e terrível dia do Senhor, diante do trono branco. Veja o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Pare por um momento e reflita. E se tudo o que Jesus falou ao longo dos séculos, por intermédio das Sagradas Escrituras, dos profetas, dos apóstolos, dos seus servos, tudo que ele apresentou, e se for verdade, e vocês tiverem enganado esse tempo todo, se enganaram você esse tempo todo, você que sempre desprezou o seu Criador, por causa da lógica humana, por causa da inteligência humana, você que desprezou o Rei do Universo, por conta dos argumentos da evolução de Charles Darwin, você que acredita que tudo que está diante dos seus olhos é fruto do acaso, é obra do acaso. E se você estiver errado, querido, um dia você estará diante dele, queira você ou não. Quando você chegar diante dele, os seus joelhos vão se dobrar, você vai ter que se ajoelhar diante dele. Mas só terá um problema nesse dia. Quando você se dobrar diante dele, quando você sentir que, quando os seus joelhos começarem a se desfazer como água e se dobrar diante dele, tem um grande problema nessa hora. Aquele momento ali é tarde demais. Já não há mais como voltar atrás. Mas você estará diante do grande rei, diante do grande juiz, diante do trono branco, ele vai lhe aplicar a sentença que lhe cabe. Quando lhe disserem que Deus não existe, que Jesus é só uma historinha bonita para nos ensinar, para nos alegrar, para nos animar. Quando te disserem que toda a criação é obra do acaso, é obra do Big Bang, reflita em seu coração. Pense, e se as Escrituras estiverem certas? E se Jesus estiver certo? Pense nisso enquanto há tempo. Pense nisso enquanto você está sobre essa terra. Pois haverá um dia em que você há de comparecer diante do trono do nosso Criador. Ele não estará mais aqui para te salvar. Ele estará naquele momento para te julgar. Hoje ele diz assim para você: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Essa é a mensagem dele para você. Amém? Eu sou o André Galdino e seu canal de Portas Abertas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative também o sininho para receber as notificações. Assim, querido, você, claro, estará divulgando o nosso trabalho e proclamando as boas novas do reino por toda a terra. Um abraço e até o próximo vídeo.